UTI? Ainda não apareceu, professora. Não? Estou vendo só a senhora. Aqui apareceu. Ó, tem que dar uma olhada aí, porque para mim parece também. que já está passando. E agora? Agora sumiu no meio. Agora voltou. Tá? Todo mundo está vendo? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Qual o objetivo da analgesia e sedação? Melhora o conforto e alivia o sofrimento. Reduz a resposta ao estresse relacionado à inflamação e ao trauma. Facilita o cuidado adequado pela equipe. Mas, realizados de forma inadequada, gera um impacto na morbimortalidade e tempo de internação. Premissas. A UTI é o setor onde o grau de desconforto e a dor relacionada a procedimentos invasivos podem ser máximos. A dor ela é fisiológica, psicológica, social e espiritual. Eu sempre falo para todo mundo isso. Porque a dor ela é muito subjetiva. Se eu fizer uma enquete aqui e perguntar qual foi a pior dor que você já sentiu na sua vida, vocês vão ver que vocês irão me responder coisas diferentes. Existe a dor que não é física, é a dor espiritual, a dor da tristeza, a dor da decepção, isso tudo provoca dor. A diferença, né, da dor é a subjetividade de como cada um de vocês sente a dor. Sempre lembrar que métodos não farmacológicos para o controle da dor, né? Existem métodos não farmacológicos. As necessidades individuais de cada paciente devem ser aferidas. Hipnose, analgesia, ansiólise e amnésia. Ou seja, cada paciente tem uma particularidade. Coma desnecessário é ruim, gente. Mudança de paradigma. Paciente dormindo, paciente acordado e calmo. Não paciente em coma. Deu para vocês entenderem? Eu não preciso manter um paciente em coma para ter o paciente calmo. Eu preciso saber a analgesia correta. A dor deve ter prioridade no tratamento. Bloqueador neuromuscular deve ser usado em último recurso. Sedação não é analgesia, viu, gente? Sedação te faz dormir, mas ele não tira a dor. Analgesia é uma coisa, a sedação é outra. Tudo bem aí? Sim. Avaliação da dor e sua situação clínica. Pós-operatória, queimadura, trauma, bem como a avaliação da sedação deve ser sistemáticas e regulares, com o uso de escala apropriada e guidelines. Qual é a escala que eu uso para dor? Qual a escala eu uso para dor? Vocês não estão estudando, hein? Eu já passei esse trabalho. Qual é a escala que é utilizada para dor? Vão estudar. Analgesia. Embora a maioria dos pacientes na UTI receba analgésicos parenterais rotineiramente, 50% dos pacientes que recebem alta da UTI lembram-se da dor como a sua pior experiência enquanto internados lá. Opiofobia, que é o uso de opioide no hospital, não causa dependência, tá? Porque ele será desmamado. Dosagem correta. A dose do analgésico deve ser guiada pela resposta do paciente. E aí a gente tem o monitoramento da dor
que a gente avalia intensidade, duração, localização e qualidade, se ela é aguda, se ela é difusa, e a gente tem a escala da dor, que a gente pode utilizar através de números, né? Ou de descrição, ou de carinha, principalmente em pediatria, tá? Como é que a gente monitora a dor? A comunicação é a melhor maneira de avaliar a dor, assim como é uma excelente fonte de conforto para o paciente. Quando não há possibilidade de comunicação, a gente pode avaliar parâmetros fisiológicos, como FC, FR, PA, postura, agitação, faces de dor, antes e depois da intervenção. Então, eu tenho vários parâmetros que eu posso avaliar da dor. Os opioides são os analgésicos mais utilizados no ambiente da UTI, e entre eles nós temos o tramadol, a morfina e o fentanil. Efeitos gerais dos opioides: analgesia, sedação leve, euforia, constrição pupilar, depressão respiratória e apneia. A gente precisa ter uma atenção na traqueostomia, né? Paciente pode ficar com bradicardia e hipotensão, pronunciadas em pacientes hipovolêmicos ou com insuficiência cardíaca e quando associadas a benzodiazepínicos. Ou seja, se você fazer opioide, ele já vai te dar uma sedação, e você está associando com benzodiazepínicos, como os Lexotan, clonazepam e etc., você precisa monitorar muito para você não rebaixar aquele paciente, tá? Responde bem a volumes de dose baixa de vasopressores, náuseas, alguns opioides podem provocar, vômitos, retenção urinária, constipação, prurido também. Morfina e o fentanil. Olha aqui, ó. A morfina ela é hidrossolúvel, o fentanil é lipossolúvel. A morfina tem o início de ação de 5 minutos, o pico dela vai de 20 a 30, do fentanil de 1 a 2 minutos e o pico de 5 a 15. O tempo de duração da morfina é de 2 a 3 horas e 30 e do fentanil de 30 a 60. São metabólitos ativos que se acumulam na insuficiência renal, não possui metabólitos ativos sem ajuste de dose na insuficiência renal. A morfina vai liberar histamina, vai fazer vasodilatação, hipotensão, prurido e broncoespasmo. E a fentanil não libera histamina. A morfina não sofre acúmulo de tecido adiposo, já o fentanil tem acúmulo. A morfina tem mais chance de constipação, o fentanil menos. A morfina dá bradicardia e depressão respiratória, e o fentanil só dá se as doses forem intensas. Então, a morfina é altamente viciante, gente. Tem paciente que chega lá, eu quero tomar morfina. Pensa que a morfina ele manda. Tem paciente que ele é usuário, e quando ele interna, que ele não vai ter possibilidade de usar, aí ele já pede as drogas que dão esse tipo de alucinação. Sabia que tem isso? Mas tem. O tramal, que acho que muitas de vocês já tomaram, né? Quem já tomou o tramal aqui? Tramadol. Tomei agora para dor na... Eu estava com pedra na vesícula. O tramal é um opioide sintético mais fraco que a morfina ou fentanil, e os efeitos colaterais dele são náuseas, sonolências e convulsões. Analgesia não opioide. Aí a gente tem o cetoprofeno, ele em uso prolongado pode provocar sangramento digestivo, sangramento com alteração plaquetária, insuficiência renal aguda e uso restrito na UTI. A gente tem a dipirona, que ela é um antitérmico e anti-inflamatório.
associado com opioide, né? A gente também tem o paracetamol, que é a opção quando o paciente for alérgico à dipirona, apenas via oral, mas ele causa toxicidade, hepatotoxicidade. Tá? Quando associados, pode diminuir as doses de opioide, né? A gente vai associando para diminuir. Já a sedação, sedar significa acalmar, né? Hipnose, dormir. Ansiedade é a sensação de medo, angústia, agitação, é igual a ansiedade, mas agitação noturna. O delírio é um estado mental alterado, hipoativo ou misto. A sedação, falar com os pacientes e fazer ajuste no ambiente da UTI deveriam ser as primeiras etapas para acalmar um paciente ansioso, né? A primeira etapa. Ao utilizar as drogas, usá-las na menor dose possível, individualizada e reavaliando diariamente. Para o paciente ventilação mecânica, a sedação ideal é aquela que o mantém cooperativo, aceitando a ventilação, orientado e tranquilo. Então, na monitorização da sedação, evidências apontam a avaliação do nível de consciência e sedação várias vezes ao dia, utilizando os protocolos e instrumentos validados. Diversos benefícios, como diminuição do tempo de ventilação mecânica na estadia UTI, gastos para o hospital, repercussão favorável na morbimortalidade, etc. As escalas de sedação não se destinam a pacientes inconscientes ou uso de bloqueadores neuromusculares. Presta atenção aí. Eu uso Glasgow sem sedação, eu uso Hansen com sedação, e se eu tiver com bloqueador neuromuscular, eu não vou usar o Hansen, tá? Quem faz bloqueador neuromuscular, professora? Pacientes gravíssimos oncológicos, principalmente em estágio terminal. Tá bom? Então, vocês vão saber. Aí, a escala de Hansen, que a gente acabou de falar. Ó. E aí, uma das drogas utilizadas muito para fazer na sedação, que é o dormonide, que é o midazolam, é o benzodiazepina de escolha para sedação. Ele tem maior lipossolubilidade, início mais rápido, duração de ação mais curta, provoca amnésia. A pessoa não lembra. Atenção, assim como o fentanil, as infusões de midazolam, durando mais do que algumas horas, pode produzir sedação prolongada após a sua suspensão. Então, tem que ver a quantidade do midazolam. O que ele faz? Ele tem acúmulo no sistema nervoso central, hidroximidazolam, né, que é como se fosse a transformação da droga no organismo. Ele se liga com o citocromo P450 e ele pode provocar insuficiência hepática. Gente, tudo isso em longos usos. Não significa que a pessoa que faz uma vez vai ter tudo isso, tá? A dose excessiva de midazolam pode causar hipotensão, depressão respiratória e sedação excessiva. E a síndrome de abstinência, quando a gente tira, tem gente que consegue ficar dependente de medicação. Suspensão abrupta da droga provoca ansiedade, agitação, desorientação, hipertensão, taquicardia, alucinação e convulsão. Olha o Propofol. Lembra? Alguém já ouviu falar do Propofol? Hã? Não, professora. Não?
Teve uma pessoa que utilizou Propofol que até morreu, muito conhecida, que ela era viciada nisso. Michael Jackson, não era? Michael Jackson. O Michael Jackson, ele era primeiro viciado em morfina, depois ele ficou viciado em Propofol, tanto que ele morreu. Ele é um sedativo hipnótico, ansiolítico, amnésico de ação rápida para indução e manutenção de anestesia de curta duração. Ele não tira dor, ele só provoca sedação. Ele é o sedativo de escolha para pacientes neurológicos, porque ele diminui o consumo de O2 cerebral e a pressão intracraniana, tá? Então, ele é utilizado muito em paciente neurológico, para sedar. O início da sedação, gente, ocorre em menos de 1 minuto. O tempo até despertar de 10 a 15 minutos, mesmo após a administração prolongada. Ou seja, tu faz uma administração prolongada de Propofol e quando você retira, de 10 a 15 minutos... Ai, meu Deus. De 10 a 15 minutos, o paciente volta. Saiu a tela para vocês? Para mim, não. Para mim, não. Para mim também não. O Propofol ele é lipossolúvel, ele encontra-se em suspensão em uma emulsão lipídica, 10% para aumentar a solubilidade no plasma. Olha ele aí. Ele não requer ajuste de dose para eficiência renal ou hepática. E ele tem os efeitos adversos: dor no local da injeção, depressão respiratória, apneia, hipotensão, urina verde e hipertrigliceridemia. Ou seja, ele aumenta os lipídios porque ele é lipossolúvel, né? E contaminação bacteriana. Vocês entendem porque foi que o Michael Jackson morreu? Porque quando a pessoa toma o Propofol, ele tem que estar, no mínimo, na ventilação mecânica para ele ser monitorado. O Michael Jackson tomou, teve uma apneia, não tinha ninguém, ele morreu. Então, na síndrome de infusão do Propofol, a gente tem a bradicardia, acidose láctea, insuficiência cardíaca, hiperlipidemia, rabdomiólise, que é a quebra da parte muscular. E não é que isso aconteça sempre, gente. Isso é um efeito que ele pode causar. Suspender a droga, cuidados de suporte, né? E esqueci esse MP aqui. Monitorar quando necessário. Aí tem uma outra droga chamada dexmedetomidina, chamada Precedex. Ele é um sedativo, ansiolítico, analgesia leve, não produz depressão respiratória, né? Ele dá apneia do sono, ou DPOC, principalmente se em desmame de ventilação mecânica. Ele tem um início de ação de 1 a 3 minutos, ele tem um tempo de ação de 10 minutos. Passou sozinho. Aqui são mais drogas, tá? Ó. Necessidade de ajuste para eficiência hepática. Olha, efeitos adversos: hipotensão, bradicardia, agitação e rebote simpático, né? Sabe quando o rebote, aquele efeito rebote, é que, por exemplo, tu toma uma droga e tu dorme, e quando tu acorda, tu tem o efeito contrário do que a droga causou. Evitar o uso da droga com mais de 24 horas. Um outro é o etomidato, que é um sedativo hipnótico de curta duração, não analgésico, não tira dor, utilizado para intervenções de curta duração, por exemplo, intubação, procedimentos diagnósticos ou ambulatoriais.
não altera a hemodinâmica do paciente, ou seja, não muda os sinais vitais. Ele tem risco de mioclonia. Gente, vai passando a caneta para descobrir o que significa certas palavras. Olha, essa droga, olha a duração dessa droga, gente. 15 segundos. Ela começa a fazer efeito. E a duração do efeito, 15 minutos. E os bloqueadores neuromusculares, ele bloqueia a transmissão da junção neuromuscular. São medicamentos que impedem que os neurotransmissores se encaixem na fibra muscular, o que impede a flexão do músculo. O objetivo: acesso à via aérea, adaptação à ventilação mecânica, manipulação de pacientes com hipertensão intracraniana, medir variação de pressão de pulso, né? Isso aqui são algumas drogas dele aqui, ó. Isso foi... olha. Desculpa aí, gente, saiu sozinho. Essas drogas, gente, é mais a nível de conhecimento, porque, na verdade, a gente não é a gente que prescreve a droga. É só para vocês saberem que ela precisa ser monitorada. Tudo bem? Sim. Sim, professora. Não é vocês não vão prescrever droga, mas vocês vão saber que o paciente está em sedação, se o paciente está com analgesia. Estou conseguindo compartilhar. Gente, eu vou colocar essas aulas todinhas lá no grupo do WhatsApp, tá? Professora, coloca seu e-mail para mandar os trabalhos. Tá. Coloca a aula de ontem também, professora. Eu vou por favor. colocar todas as aulas, desde a primeira, agora lá. E aí eu queria pedir para vocês que, quando vocês acabassem a aula, vocês fossem lá e assinassem o nome. Tudo bem? Tá bom. Então, como no meu são 10h20, eu estou aqui agora, vou colocar as aulas lá no YouTube. Vocês não esqueçam de colocar o nome de vocês, tá? Professora, a senhora vai colocar os slides lá? Já agora. Ah, Por tá isso que eu bom. estou encerrando aqui. Porque eu vou colocar lá, Tá bom. tá? Então, gente, vamos... vou colocar tudinho lá agora e vou colocar no YouTube, tá? Então, vocês vão... Meu computador está uma bosta. Coloquem lá o nome, vai já terminar, vai já cair. Gente, amanhã eu não sei se eu vou conseguir